Graça e paz a todos e a todas, né? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia, o Expondo as Escrituras, né? Então, o nosso objetivo é duplo. Nossa metodologia é dupla. Consiste primeiro de uma interpretação do texto, para posteriormente seguida de uma aplicação do texto bíblico. Então hoje nós vamos para a segunda parte do Evangelho de João. Você que nos assiste aqui já está bem familiarizado com a estrutura do Evangelho de João, né? João começa com o seu prólogo, né? Que é o que a gente chama de introdução. João, aí tem a primeira parte, que vai do capítulo 1:19 até o capítulo de número 12, que nós acabamos de ler ontem, e do capítulo 13 em diante, João faz uma transição, mostrando que Jesus agora volta-se da multidão para os seus discípulos. Então agora Jesus vai falar da sua morte na cruz, né, que está para acontecer dentro de algumas horas, né, dentro de alguns momentos. É questão de contagem regressiva. Denilson, grande Deise. Né? Então Jesus está agora falando sobre a sua morte, sobre a descida do Espírito Santo que ocorrerá após a sua morte. Então agora ele vai ensinar os discípulos, né, as suas últimas lições. Ele está vivendo aqui no momento crucial da sua história. Então, os capítulos finais falam das últimas horas de Jesus Cristo, a partir do capítulo 13. E hoje nós vamos ver como começa, né? Jesus está no cenáculo, numa espécie de salão para uma casa, para uma festa, um banquete, era Páscoa. E João não vai falar da Páscoa, que ele já falou, mas ele vai falar do ensino de Jesus, tá, na questão do lava-pés. Então provavelmente eles já estão ali com o jantar preparado, já estão todos reunidos, Jesus e os seus discípulos. E aí começa o texto do capítulo 13, que nós vamos ler agora, certo? Ora, antes da festa da Páscoa, né, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor,
tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-lhe-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei também os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Deus abençoe a cada uma, que esse estudo possa ser relevante para as nossas vidas. Esse texto que está diante de nós é um texto que vai nos mostrar que João já está agora, nós estamos na ceia, no momento da ceia, Jesus está na ceia, e o foco de Jesus aqui é ensinar aos seus discípulos as últimas orientações, as orientações finais, antes que ele retorne ao Pai. Então Jesus está agora ensinando aos seus discípulos sobre algumas coisas que eles precisam ter em mente. E nós vamos começar a estudar esse texto, porque a partir de agora começa o que se chama de livro da paixão, ou livro da glória. Os teólogos, percebendo que o Evangelho de João ele está dividido em duas partes, então eles dividiram e colocaram os nomes. O primeiro eles chamaram de livro dos sinais e o segundo de livro da paixão, ou livro da glória. Então eu queria um retorno de vocês, de que me dissesse se o som está chegando aí. Basta dizer ok, que eu já entendi que o som está chegando perfeito aí. Então vamos estudar o que Jesus quis ensinar nesse texto, que muitas vezes é super, hiper mal interpretado. Muito obrigado. Então, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo já tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, se nós queremos compreender esse texto de verdade, nós temos que saber que tudo agora, nós estamos nas últimas horas do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então ele tem em mente a cruz. Ele tem em mente o seu sacrifício na cruz. E tendo isso em mente, por isso que diz que antes da festa da Páscoa, antes deles celebrarem, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e como é que se passa deste mundo para o Pai? Com a morte. Jesus sabia que para ir ao Pai tinha que passar pela morte. Tendo amado os seus que estavam no mundo, então diz, tendo amado, significa passado, tendo amado, o verbo principal ele está no passado, tendo amado, amou-os até o fim. Isso significa que ele amou no passado, ama no presente e os ama até o fim. Mas que fim? Como eu já disse, qualquer pessoa que nos acompanha, escatologia realizada ou inaugurada mostra que Jesus ama os seus discípulos. Mas esse amor tem que ser concretizado na cruz do Calvário e amá-los por toda a eternidade até que chegue o grande dia onde nós estaremos para sempre com Ele. Então, amar aqui até o fim significa amar a ponto de findar a sua vida, de morrer por eles, de dar a sua vida para salvá-los. E diz assim, chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Lindenberg Salmito, pastor Lindenberg, meu irmão, meu amigo, uma pessoa especial na minha vida, um amigo de verdade, que apesar de passar o tempo, a nossa amizade não arrefece, a nossa amizade só cresce. Deus abençoe a irmã Vanessa, a igreja. Pastor, eu recomendo a todas as pessoas que moram aí no Conjunto Ceará, que se você quer uma igreja para frequentar, se você quer uma pessoa séria, tá aí o pastor Lindenberg. Ele pode até colocar o endereço da igreja aí, que a gente divulga aqui, pastor Lindenberg, com todo amor, meu amigo, meu irmão, tão querido. Então Jesus está no capítulo 13, por ocasião da Páscoa, a cerimônia do lava-pés. Então, de segunda a sexta, nós estamos aqui no Expondo as Escrituras, porque eu estou cansado de ver gente ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Estou cansado de tanta irresponsabilidade com a Bíblia Sagrada e com as almas que estão nos ouvindo. Então diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, então Jesus faz uma distinção entre o mundo, essa sociedade perversa, sem Deus, alienada de Deus, e os seus que estão no mundo. Ele não diz que eles estão na Lua, ele não diz que os seus estão em Marte, ele diz que os seus estão no mundo. Mas Jesus faz uma distinção quando ele vai fazer a oração por nós. Ele diz, eles não são do mundo, apesar de estarem, como eu do mundo não sou. Então, o verdadeiro crente, ele não é do mundo por natureza. Ele está no mundo físico, mas ele não pertence ao mundo, porque não pensa igual ao mundo.
Porque seu pensar está em sintonia, aliado com o pensamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso ele pensa diferente. E nós temos uma multidão que se diz cristã, mas que o seu pensamento está em sintonia com o mundo. Seu pensamento está fora de sintonia com o pensamento de Jesus Cristo. Então, eles estão no mundo e são do mundo. Pensam igual ao mundo. Então, Jesus amou os seus que estavam no mundo, mas que não eram do mundo. Porque a natureza é diferente. Você está aqui, mas você se incomoda. Você não se imiscui. Você rejeita, tem asco da imoralidade, da devassidão. Você não está aqui buscando aplausos. Você está aqui para ser referência, para ser gente de Jesus Cristo. Então Jesus os amou até o fim. Amou, deu uma prova de amor. Amou até o fim. Então, pastor Lindenberg, o senhor pode colocar aqui o endereço da sua igreja, né? Pode colocar aí à vontade, que nós vamos dizer às pessoas que vão lá, porque acreditamos no seu ministério. Então, Jesus diz assim: tendo os amados que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, demonstrou o seu amor. Demonstrou que amava de verdade. Não foi um amor apenas da boca para fora, mas foi por amor que ele foi à cruz. Jesus não é Marte. Jesus não é alguém que foi capturado, que não deu certo. Mas ele é alguém que amou os seus, e por amar a mim e a você, ele foi até o fim. Foi por amor que ele enfrentou a hediondez da cruz, a feiura da cruz, a dor da cruz. E diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Então, o diabo sabe que está chegando a hora. Ele está ali. É incrível. Você nunca parou para pensar que o diabo está lá na reunião dos 12 com Jesus? Que o diabo está ali. E que Jesus não disse assim: sai, Satanás, eu te repreendo. Jesus não disse isso. Então, Jesus está agora aqui e o diabo está ali. Porque Jesus está ali e Jesus sabe que quem foi regenerado, o diabo não vai entrar, não vai ouvir o sopro do diabo nos ouvidos. Jesus não faz assim, ele não diz assim: diabo, fique longe, porque esse menino aqui não aguenta. Fique longe, porque esse menino aqui você não pode tentar. Então, quando ele se tornou crente ou cristão, então você agora, eu vou amordaçar sua boca e vou colocar uma nuvem negra nos seus pensamentos para que você não injete nada na cabeça dessas crianças. É assim que muita gente cristã pensa, né? Que no momento em que nós nos convertemos, nós entramos numa bolha. E Jesus está sempre assim, não deixando o diabo chegar perto. É igual aquela mãe
que não deixa a criança sequer pisar na areia. Jesus deixa o diabo chegar perto. Deixa o diabo tentar. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, para passar você na peneira. Mas a resposta não foi assim. A resposta de muitos crentes de hoje seria assim: mas eu disse não, de forma alguma. Nananina não, como nós dizemos aqui no Ceará. Somos cearenses com muito orgulho, nordestinos com orgulho. Não, Jesus, eu roguei por ti, eu orei. Jesus não quer uma turma de meninos mimados que nunca passaram pela aprovação, que nunca receberam as ofertas do diabo e que nunca tiveram a oportunidade de dizer não. Eu não quero isso. E aí agora o diabo está ali. E Jesus sabe. E Jesus sabe que ele vai falar. E que infelizmente o William, Deus abençoe, infelizmente vai ter um lá que não está convertido, que não segue a Jesus pelo motivo correto. Isso nos ensina algumas coisas. Que é possível alguém estar dentro da igreja e é possível alguém seguir a Jesus literalmente, passo a passo. É possível alguém ouvir, fazer um seminário com o próprio Jesus Cristo. É possível que alguém receba um ritual de lavagem, de purificação, feito pelo próprio Jesus, e mesmo assim ainda siga o diabo. Isto nos mostra que nenhuma fórmula religiosa divorciada do verdadeiro compromisso com Jesus e da verdadeira compreensão é eficaz. Porque Judas estava com Jesus, ouviu a Jesus, foi lavado por Jesus, e não foi por um pastor, um rabino, foi por Jesus Cristo. Mas todos esses ritos, todo o ensino, como Judas nunca abriu o coração para o ensino de Jesus penetrar, perpassar, invadir, dominar, governar, como ele sempre nunca se deixou mudar, ele não tinha marcha ré, ele tinha um propósito. Jesus é o salvador político do mundo, então eu estou aqui para quando ele resolver parar esse negócio aí de falar de... Ele está falando demais, mas vai chegar uma hora que ele vai falar sobre o reino, o governo, que nós vamos tomar, então ele vai mandar a gente sacar as espadas, e eu estou aí. Tipo o povo brasileiro que estava com Dom Pedro, quando ele disse independência ou morte. Então Judas estava esperando o grito do Ipiranga, ou o grito do Jordão, ou o grito do Val do Jaboque. Só que não era essa a intenção de Jesus. Jesus começou a mostrar isso, que não era essa a intenção de Jesus. Mas Judas não estava nem aí para a intenção de Jesus, como nós temos hoje lideranças religiosas, homens e mulheres, as multidões que superlotam templos, mas que não estão nem aí para os ensinamentos do Mestre, e que não compreendem os ensinamentos do Mestre, que nunca tiveram familiaridade com Jesus Cristo. E aí, como é que Jesus protege, pastor? Quando a palavra dele entra no nosso coração, quando nós somos regenerados,
Paulo diz, João diz, se alguém é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Isso não significa que ele fique longe. Pedro diz, o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Tragar. Então o que acontece? Agora, diz assim, durante a ceia, você já imaginou? Você está ceando com Jesus e o capeta vem. Muita gente pensa que dentro da igreja ele está imune. Que ele não tem pensamentos ruins. Que ali ele está um pedaço do céu. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, ele já foi ao culto com o coração cheio, mas não era de Jesus. Era cheio pelo diabo. Nós temos um monte de gente de igreja que o coração está cheio, mais de coisas plantadas, semeadas, inseridas pelo diabo. Gente cheia de maldade, gente que faz da igreja um meio de ganhar dinheiro, gente que vai para a igreja, mas continua detonando os outros, gente que está perpassada, inchada de maldade, gente que vê maldade em tudo, gente que não consegue melhorar, gente que não consegue amar, gente que não consegue servir, gente que está tapada para o evangelho, que ensurdeceu, que não consegue compreender, gente que entrou e ficou ranzinza, supersticiosa, maligna. Valdemir, Deus abençoe. Então, diz assim, filho de Simão que eu traí, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às mãos. Jesus é o contrário de Judas, ele sabe que o Pai tudo lhe confiou. Que o plano da salvação está nas mãos de Jesus Cristo. E que viera de Deus e voltava para Deus. Então perceba que a tônica aqui é voltar para Deus. É voltar para Deus através da morte. Então Jesus tem em mente, vou dizer Wagner, Deus abençoe Wagner. Deus tem em mente a morte, Jesus tem em mente a sua morte, que está à sua frente, há algumas horas. Então tenha isso na cabeça ao interpretar esse texto. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Todo mundo agora fica abismado, porque essa tarefa, segundo Suetônio, escritor romano, era a tarefa do mais baixo escravo. E às vezes das mulheres ou de crianças, nas casas que não tinham escravo. Tem uma mãe que levou o rabino, filho dela, para o tribunal dos rabinos, porque ela quis lavar-lhes os pés e ele não quis. Então, quando Jesus tira aquela veste, ele é cingido com uma toalha, e agora ele tem uma bacia com água nas mãos, todo mundo está assim, admirado, porque agora ele é o Éved, ele é o servo, lá de Isaías 53. Você começou a entender. Ele agora é o servo. Ele sempre foi, mas agora ele está caracterizado. Ele agora está caracterizado. A turma era difícil de entender. Então, Jesus vem dizendo, eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí, Jesus agora ele aproveita a oportunidade, e ele faz uma encenação para mostrar, para trazer à memória, é um recurso mnemônico,
para trazer à memória aquele servo sofredor de Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O desejo de Jesus é dizer: olha, está chegando a hora em que eu darei a minha vida, como profetizado por Isaías, por vocês. Está chegando a hora, então olhem para mim, vejam quem eu sou. Eu sou o Eved, o Eved Adonai, o servo do Senhor. Mas mesmo Jesus, caracterizado, o povo não entendeu. O povo não entendeu. Jesus tira sua veste de cima. É o que Paulo diz. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, equenocen, a si mesmo, realtou, tomando a forma de servo, morfê dulo, e achado na forma de servo, em figura humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, a pior morte, a morte reservada para escravos, para ladrões. Por isso que alguns dizem que o único crente foi Paulo. A única pessoa que entendeu mesmo Jesus Cristo foi Paulo. Por isso que eu admiro tanto Paulo. E Jesus agora está mostrando isso. Olha, eu cheguei aqui como o Senhor de vocês. Mas agora eu estou colocando a minha capa aqui em cima da mesa. Eu não deixei internamente de ser o Senhor de vocês. Vocês sabem disso. Mas eu vou mudar o papel. Eu agora vou servir a vocês. Eu vou me rebaixar até o ponto social, o nível social, a estratificação da sociedade mais baixa que existe, que é a do escravo, que tem a incumbência de lavar os pés. Para ver se vocês conseguem me enxergar como o servo sofredor que dará a sua vida em resgate dos outros. Mas as pessoas não associaram, não atinaram, não compreenderam, porque eles estavam mais preocupados com o literal. Com como é que Jesus faz um negócio desse? E não por quê. Eles estavam preocupados com o como e não com o porquê. Qual é o objetivo dele nisso? Então Jesus dá uma lição tremenda de esvaziamento, da kenosis. E aí, Jesus agora pega, não apenas ele se traja, mas ele age como. Depois deitou água na bacia e passou a lavar-lhe os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Passou a agir como. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Mas há uma continuidade. Ele diz assim: e dá a minha vida em resgate de muitos. Coisa que a gente não pensa. Por que diz que Jesus veio para servir? E posteriormente o autor acrescenta: e dá a sua vida em resgate de muitos. Por quê? Porque tem em mente o servo de Isaías, que veio para servir, e esse serviço culminava, e esse serviço atingiu o seu clímax, o seu apogeu, o seu ápice, com dar a vida por aqueles a quem ele veio abençoar. E dar a vida em serviço daquele a quem ele veio a servir, o Pai. Entregar a vida na mão do Pai por nós. O serviço do servo terminava
quando ele puser sua alma por expiação, verá a sua posteridade e se alegrará, diz lá em Isaías. Então tudo aqui tem a ver com o profeta Isaías, com o servo sofredor, do capítulo 53. Aproximou-se-lhe de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? É uma pergunta. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora. Não dava para Simão associar, porque ele está vendo simplesmente aquilo que Jesus fez, de tirar a roupa de cima, colocar a roupa de um servo. Jesus tirou o paletó, digamos assim, e ficou só com a camisa. E aí se cingiu como se fosse um garçom. Aí a pessoa diz: epa, essa não. Como é que pode? O senhor chega aqui como patrão, como aquele que vai comprar o restaurante todo, e de repente a gente olha o senhor com um avental de garçom, disposto a servir. O que é que o senhor quer? O que é que a senhora deseja? Daqui o cardápio. Não dá para entrar na cabeça, não dá para entender. O senhor vai me servir hoje? Hoje o senhor deixou de ser? Não, Pedro, há muito tempo. É porque vocês não entenderam. É porque vocês não compreenderam. E é porque muita gente não entende que Jesus faz assim. Ele tem que falar de uma maneira tão direta, tão clara, mas mesmo assim fazendo, parece que não entra na nossa cabeça. Parece que a gente não consegue compreender. E aí ele diz: o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Só depois da minha ressurreição é que você vai compreender. Agora não. Então, aquiete-se que tem coisas que a gente não compreende da noite para o dia. Mas à medida em que a gente vai se convertendo a Deus, conversão não é uma coisa que acontece só num dia. Existe uma conversão única e uma conversão que se estende dia após dia, onde a gente vai crescendo em graça e no conhecimento. Onde a gente vai assimilando. Quando a pessoa faz assim, é porque ela entendeu. Então, disse-lhe Pedro, já que ele não compreendia, não entendeu, Jesus agora de garçom, com um avental e tudo, bandeja na mão. Aí ele disse: nunca me lavarás os pés. Ele achava que estava sendo massa. Ele achava que aquilo ali era uma pegadinha. Que Jesus, que tinha uma câmera escondida, e que Jesus estava vendo qual dos discípulos era o discípulo que ia aceitar e qual era o que não iria aceitar. Ia dar uma prova de que jamais seria enganado por Jesus, ou que jamais cairia na pegadinha de Cristo. Então ele olha para Jesus, ele imagina: Jesus só pode estar brincando comigo. Essa história de querer lavar os meus pés, se eu deixar, depois ele vai dizer: tá vendo, Pedro, como você é arrogante? Tá vendo, Pedro? Então ele diz: eu vou surpreender. Cadê a câmera? Ele fica olhando: cadê a câmera? E aí eu tenho que dizer que isso é uma coisa, trazer para nossos dias, para que a gente possa compreender, porque senão muita gente vai olhar na Bíblia e procurar mesmo cadê a câmera. Porque as pessoas têm tendência para entender as coisas literalmente. O que acontece? Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Aí Jesus diz, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então que história é essa de lavar? Aí Pedro diz assim, então pediu Pedro, Senhor, não somente as mãos e os pés, mas tudo, lava logo tudo. Aí Jesus diz, quanto ao mais, todo estás limpo. Aí ele diz assim, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, tudo está limpo. Jesus está falando não do lava-pé, como muita gente interpretou, mas ele está falando que lá na cruz do Calvário ele vai nos purificar com a sua morte. Lembre, o assunto aqui é morte. Que na cruz do Calvário, aquilo que agora era uma promessa, vocês estão salvos, vocês estão perdoados, seria concluída. Então aquela purificação que Jesus prometera, aquela lavagem completa no coração, aquele perdão iria se consumar na cruz do Calvário. E Jesus disse, quem eu não lavar, quem o meu sacrifício na cruz não cobrir, não purificar, esse não tem parte comigo. Por isso é que Judas não compreende, por isso que Judas está suscetível aos ataques do capeta, do diabo, do Satanás. Tem muita gente que tem medo de dizer o nome. Por quê? Porque ele nunca foi lavado, era ladrão, nunca foi regenerado, nunca creu nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nunca esperou a salvação. Nunca foi salvo, apesar de estar entre os salvos. Então esse é que não entendia nada, ele não fazia questão. Pedro, pelo menos, está tentando entender. Mas Jesus está dizendo, olha, lembra lá do servo de Isaías, que deu a vida, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados? Pois é. Vocês, eu prometi a vocês que vocês estão perdoados, salvos. Só que para que isto aconteça, eu tenho que terminar o meu trabalho de esvaziamento. Eu tenho que terminar o meu ministério. Eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que enfrentar a cruz e morrer vicariamente, substitutivamente, no lugar de vocês. Então, quando eu morrer, vocês estarão lavados. E vocês já estão no presente, já usufruem a salvação, escatologia realizada, porque não há como eu fugir da cruz, e eu não quero. Então vocês já estão lavados, porque eu vou morrer para a purificação de vocês. Aí tem um monte de gente que entende o lava-pé simplesmente como uma noção de humildade. Outros que entendem literalmente, mas que não entendem que Jesus, o assunto, o tema, é o servo. E que Jesus tem as vestes de servo, o agir de servo, mas a turma não consegue fazer o link com o Éved de Isaías 53, o servo do Senhor, o servo de Adonai. Eles não conseguem imaginar, nem Pedro, só depois é que o povo diz, por isso que eles não repetem a cerimônia do lava-pés. Porque eles entenderam que essa água derramada era o servo que iria derramar a sua vida para nos redimir, para nos
salvar. E aí o que acontece? Diz assim: vós já estáis limpos. Mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Então tem um monte de gente dentro do cristianismo que está preocupado com os Judas. Jesus sabe quem é quem. Jesus não tirou o diabo da sala. Jesus não tirou Judas da sala de imediato. Mas quando o diabo conseguiu seu intento, o diabo mesmo foi embora. Não havia lugar para ele ali. Ele não queria ouvir o que Jesus estava a ensinar. Então, o que acontece? Jesus sabia quem era o que ia lhe trair. Você está pensando que alguém está na igreja enganando a Cristo? Você está pensando que alguém está no cristianismo e ele está passando a perna em todo mundo e Jesus não sabe? Jesus sabia que Judas era ladrão, sabia que ele iria traí-lo, sabia que ele estava ouvindo o diabo, sabia que ele não estava nem aí para Jesus Cristo, sabia o real motivo dele estar ali, mas Jesus deixou. Jesus até o lavou. Só que o lavar, que simbolizava a morte de cruz, para Judas não fazia sentido. Era apenas um pecador sujo, externamente, que foi limpo. Mas que nunca foi salvo. Nunca foi um pecador reconhecido, assumido. E que buscava a purificação da alma. Não entendeu? Então nós temos um monte de gente dentro do cristianismo, seja ele ortodoxo, católico, protestante, que nunca entendeu isso. Que nunca compreendeu que ali Jesus é o servo que dá sua vida em nosso lugar. E que só tem parte com ele quem crê no seu sacrifício. Que só é ninguém é purificado que lavou os pés, meu amigo. Ninguém é purificado a não ser pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então aquele lavar-pé estava apontando para a morte do servo, morte essa que nos torna propriedade de Jesus. Pedro diz: nós somos comprados não com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então esse é o servo que dá a sua vida, que é a tarefa última, que o ápice de todo o seu serviço prestado a Deus é dar a vida pelos seus. É resgatá-los para que eles sejam dele. Por isso ele diz: se eu não te lavar, se você não entender isso, se você não compreender isso, Pedro, não é à toa que Pedro diz: nós somos comprados pelo sangue de Jesus, como um precioso sangue, o mais alto preço. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça, tudo. Declarou-lhe Jesus: quem está, quanto ao mais, ele diz fisicamente, Pedro, já que você não está entendendo nada, já que você ainda não entendeu nem com a dramatização, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Você já está limpo. Está até cheirosinho. Então, vocês já estão limpos. Não todos. Tem um aí que é do diabo, é do capeta. Mas vocês já estão limpos. Pedro não entendia, como muita gente hoje não entende.
Isso é sinal de que ou você não está nem aí, como Judas, não quer entender, não faz questão de entender, você traçou uma meta e está lá com Jesus Cristo para ver se ele concretiza os teus planos de revolução, ou você é alguém que não entende, porque sua mente ainda não ficou tão larga a ponto de compreender os ensinamentos do Mestre. Mas que o Espírito Santo está na sua vida, e que se você realmente é alguém que creu na morte de Jesus, e que você tem desejo de compreender, que você é a semelhança de Pedro. Você vê que Judas não faz pergunta. Mas Pedro está incomodado com aquilo, ele quer saber, mesmo que ele dê as maiores furadas da vida, mesmo que ele faça as perguntas mais toscas, mais incipientes, ele está ali querendo saber, está incomodado, porque ele quer compreender. E assim é um verdadeiro cristão. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, olha, não estou entendendo, mas quero entender. E Jesus disse: você não me entende agora, mas persevere, vá em frente, leia mais, ore mais, cresça mais. À medida em que você for crescendo, à medida em que a sua cabeça for se abrindo, à medida em que a sua compreensão teológica, espiritual for se ampliando, quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você comunga com Deus, a sua capacidade de compreensão vai sendo elastificada, vai sendo ampliada, os horizontes, você vai começar, você vai ler a Bíblia e vai ver que a Bíblia é um todo, coerente, coeso. E aí você vai começar a compreender, Jesus é o servo que deu a vida. Então, esse negócio de lavar pé aqui é da vida, é um servo lavando, nos purificando com o seu sangue, através da sua morte, que ele tem em mente. Aí Jesus disse: ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as suas vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Aí é que o bicho pega. É que quem é professor sabe, você ensina, as pessoas estão lá de olhos abertos, olhando. E aí quando a gente termina, a gente pergunta assim: compreenderam? Todo mundo fica: sim, pode ir em frente. Não compreenderam nada às vezes, mas morrem de medo de perguntar. E aí Jesus terminou de lavar os pés de todos, tirou a toalha, se descaracterizou de servo, volta ao seu, ali à mesa, se veste de novo, está recomposto, e aí ele diz: compreendeis o que eu vos fiz? Vocês compreenderam que eu sou o servo, que vou dar a vida por vocês, que vou substituí-los? Vocês compreenderam? Aí Jesus, não há resposta. Como não há resposta, que a turma pensa que o fato de não responder e de responder errado é humilhante. Mas é graças às respostas assim, atabalhoadas, intempestivas de Pedro, que Jesus corrige e que nós sabemos de muita coisa. Aí assim: vós me chamais mestre, didáscalos, rabi, e Senhor, Kyrios, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus está dizendo: olha,
Vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou. Ora, eu sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus agora está dizendo que nós devemos dar a vida pelo próximo. Está disposto a colocar o próximo como objeto do nosso amor, a ponto de dar a vida por ele. E aí os discípulos ainda estão com aquela ideia literal na cabeça. De assim, que negócio é esse? Eu estou disposto a lavar os pés de Jesus Cristo. Mas lavar os pés de Judas? Não. Lavar os pés de outro discípulo? Eu? Não. Eu ser o escravo agora? Jesus nos chamou para servir. Jesus disse, eu vos dei o exemplo para que vocês sigam as minhas pisadas. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É muito fácil, meu amor. É muito fácil você pegar uma bacia, pegar o pé da pessoa, por mais que não esteja lá muito higienizado, e você lavar. É muito fácil fazer isso. O difícil é derramar na bacia da existência a vida na direção do próximo. A vida para servir. A vida para pregar. E a vida, se preciso for, como Jesus disse, ser fiel até a morte. Se for preciso morrer, morra. É isso que Jesus está ensinando aqui. E não pegar uma bacia para lavar o pé de um monte de gente. E não dizer assim, veja como nós somos humildes. Aí ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Será que Jesus queria que nós pegássemos uma bacia e lavássemos os pés das pessoas? Ou ele queria, como disse Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Que nós morrêssemos com ele, como Paulo vai nos explicar no batismo. Capítulo 6, ele vai falar da nossa identificação com Cristo. E ele diz que no batismo, figuradamente, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Então Paulo entendeu que no momento em que eu creio no sacrifício de Jesus, eu estou lá, assim como eu estava com Adão no jardim, como meu representante, como cabeça, como chefe natural da raça humana. Eu estou em Cristo quando eu nele creio. E eu morri com ele e ressuscitei com ele. E ele nos chama para compreender isso. Ele está chamando os discípulos, olha, eu vou morrer, mas eu não vou morrer só. Vocês também vão morrer. A minha morte é a morte de vocês. A minha morte é por vocês. E a minha morte é através de vocês. E a minha morte é a morte de vocês. Por isso, quem não abrir mão da sua vida, perderá. E quem morrer, achará. Jesus está dizendo, se você não derramar sua vida, não estiver disposto a morrer pela minha causa,
não estiver disposto a dar a vida pelo próximo, não estiver disposto a morrer pelo evangelho, não for um servo tão fiel que sua fidelidade inclua doar a própria vida, aí o negócio é sério. Porque ser fiel para dar o dízimo todo mês é fácil. Mas ser fiel, quando Jesus disse ser fiel até a morte, como ele foi, ele disse: eu vos dei o exemplo, de se for preciso, morra, mas não deixe sua lealdade para com o Pai. Aí ele diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus disse: vocês todos estão aí procurando saber quem é que vai sentar do meu lado. Vocês estão ainda com manias de grandeza. Vocês não perceberam que vocês vão morrer comigo e vão dar a vida de vocês para o serviço do próximo, para o serviço do meu Pai, e vão dedicar-se totalmente. Os planos de vocês não são mais os planos de vocês, são os planos do meu Pai. Assim como eu estou concluindo todo o ministério de obediência, o meu está findando, o de vocês vai começar. E esses discípulos vão saber quando Pedro é crucificado de cabeça para baixo, quando Paulo é degolado, quando Mateus é esfolado vivo, quando começa logo por Tiago, que é morto por Herodes. Eles vão descobrir que o ápice é a morte. Que servir a Deus inclui a dedicação total do ser ao serviço de Deus. E que se for preciso abrir mão de alguma coisa, de qualquer coisa, inclusive da própria existência, da própria vida, o verdadeiro servo está disposto a abrir mão da vida para obedecer ao seu Senhor, ao Pai. E Jesus não é o servo maior do que o seu Senhor. Ele está dizendo: se eu fiz isso, vocês também devem fazer. O crescimento no cristianismo verdadeiro é para baixo. Quanto mais você desce, mais você sobe. Jesus, sendo Deus, se fez homem. O diabo nem Deus era, quis subir e caiu. E aí Jesus diz assim, aí ele faz agora um aforismo, que é uma pequena máxima, um adágio popular, um ditado, né? Um provérbio. Ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus disse: se vocês compreenderam isso, bem-aventurados sois se vocês colocarem isso em prática. Porque para Jesus duas coisas caminham de mãos dadas: compreensão e obediência. Compreensão e, usando uma palavra teológica, subordinação. Então não há compreensão destituída de subordinação. Então o que Jesus está falando? Chegou a hora da morte. Ele vai partir. Ele quer que os discípulos compreendam que ele é o servo de Isaías 53, então ele se caracteriza como servo. Ele age como servo. Todo mundo fica ali sem saber. E ele está dizendo: eu vou, como servo de Isaías 53, que vocês conhecem tão bem, dar a minha vida por vocês. Porque tem textos que a gente lê porque acha bonito. Olha como é lindo. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando ele se puser por expiação,
a sua alma verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Então a gente olha assim e diz que coisa linda, mas a gente nunca procura entender que isso se cumpre em Jesus Cristo, e que Ele aqui agora é aquele servo que está morrendo em nosso lugar e que está dizendo, olha pessoal, compreendam isso, que eu vou morrer por vocês como servo. Lá de Isaías, eu sou aquele servo, o Messias sofredor, que vai dar a sua vida por vocês. E que se vocês não se apropriarem disso, vocês não terão parte comigo. Que se vocês não crerem nisso, vocês não serão limpos, não serão purificados, como Judas não foi. Que ritos não podem, nem rito praticado por mim mesmo, pode salvar vocês. Se esse rito estiver destituído de compreensão. Se você não compreendeu que Jesus é o servo que deu a vida por você e que espera que nós, de volta, Paulo disse, se um morreu por todos, todos morreram. Será que só Paulo entendeu isso? Todos morremos. Então todos nós somos um bando de crucificados. Paulo disse, eu estou crucificado para o mundo para mim. Eu larguei os meus desejos, por isso eu não posso mais cantar. Eu quero de volta o que é meu, os sonhos que foram embora. Por quê? Porque eu estou crucificado, eu morri. E os meus sonhos são os sonhos de Deus. E eu agora vivo para o serviço de Deus. E eu sou peregrino e forasteiro nessa terra. Sou alguém a serviço de Deus. E aí é duro. Nem que eu tenha que dar minha vida para cumprir a missão, eu farei isso. É difícil. Então ser cristão é bem mais do que ser crente, católico. Ser cristão é seguir os passos do Mestre. Ele diz, se vocês compreenderam isso, bem-aventurados sois, se as praticardes. Bem-aventurados sois, se vocês me seguirem, se vocês seguirem o meu exemplo. De abrir mão de tudo. E de uma dedicação total e uma subordinação ao Pai, e dizer, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. De dizer como Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se você não é cristão ainda, mas você está disposto, você ouviu e diz, ah, pastor, eu entendi, que a purificação dos meus pecados só vem quando eu creio que Jesus derramou sua vida. E que ali o ensinamento não é o lava-pé, mas é apontar para Isaías 53, daquele que morreu no meu lugar. Você crê, você que me ouve, você crê que Jesus morreu no teu lugar, que a morte sua, Ele levou sobre si as nossas dores, carregou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Você crê que Jesus morreu a minha morte, a tua morte? E quando a gente compreende isso, a gente se arrepende profundamente. Porque com o compreender, vem o lado prático de dizer assim, puxa vida, se foi preciso ele se fazer servo, se foi preciso ele dar a sua vida, Deus abençoe Maria, se foi preciso Jesus fazer tudo isso por mim, então que tipo de gente eu era? Que tipo de gente eu sou?
que torna necessário um ser santo, vir sofrer tanto para poder me resgatar. Então a gente descobre, eu sou mau, eu não sou bom, mas Deus é tão bom que apesar da minha maldade, desce da sua glória, se faz servo e dá a sua vida. Como Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E hoje Jesus quer resgatar você. Quer pagar, purificar você. E ele disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se você não crê que a purificação do meu pecado e do teu não vem por meio de uma religião, não vem por meio de uma aceitação numa igreja determinada, mas pela fé no sangue de Jesus Cristo. Se a gente não crê que o único meio de salvação é o sacrifício de Jesus em nosso lugar, que ele, e nem pastor, nem guru, nem padre, nem papa, nem ninguém morreu em nosso lugar, mas somente ele. Então, e foi preciso o Filho de Deus vir e morrer no nosso lugar, então é porque o negócio era muito sério. Então quando eu descubro que Jesus morreu no meu lugar, eu sinto duas coisas. Número um, eu sinto quão mal eu sou e quão sério era esse negócio. E é por isso que se chama arrependimento. A gente muda, larga, solta o osso. E em segundo lugar, a gente deposita fé nele. A gente deixa de crer em nós para crer nele. O verdadeiro cristão crê em Jesus, não nele. Tem gente que quando está ruim não vai à igreja. Quando pisou na bola, não ora, não fala com Deus. É porque ele crê nele. Quando você crê em Deus, você está ruim, você vai para o médico, que é Deus. E aí, quando você descobre isso, você descansa nele. Você diz, mas eu sou ruim, perverso, mau, mas ele morreu a minha morte. O castigo que ele nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu a minha morte, ele sofreu o meu castigo, ele sofreu a minha condenação. O Pai desferiu sobre ele toda a ira que tinha contra o meu pecado. Então não resta mais castigo para mim. E aí você descansa em Deus. E aí Jesus envia o Espírito Santo e começa a abençoar a sua vida. E aí Jesus envia o Espírito Santo e você começa a compreender. Então tem duas coisas. Ou você não está nem aí para as coisas de Deus. Você está mesmo frequentando a igreja, mas você tanto faz como tanto fez. Você não está querendo entender. Mas o verdadeiro salvo é aquele que, como Pedro, ele está querendo entender. É aquele que diz, Senhor, eu não estou compreendendo agora. Mas não pense que eu vou desistir. Eu vou em frente. Eu vou amadurecer, eu vou estudar. Então, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, receba agora. Fale com Ele onde você estiver. E diga, Senhor, eu descobri que eu sou mau, mas o Senhor é bom. Eu descobri que eu não presto, mas o Senhor é maravilhoso. Então, perdoa meus pecados, não por mim mesmo, mas pela morte de Jesus lá na cruz. E você que está afastado, que nunca foi crente de verdade, sempre foi um desmantelado, volte-se para Jesus. Você que por uma fraqueza qualquer se afastou, volte. Você que servia a uma igreja, uma denominação, e se afastou porque a denominação te deu uma rasteira, volte para Jesus e não para a denominação. E, se possível, para a denominação. Agora, antes de tudo, Jesus Cristo. Então, receba Jesus, você que não é crente, onde você estiver, recebam. Você que é crente, se você compreendeu,
Jesus disse, bem-aventurado sois se você praticar. Então viva na dispensação da vontade de Deus. Coloque sua vida para fazer a vontade de Deus. Então, agora, volte-se para Deus. Jesus está te chamando para voltar para Deus. Ele se fez servo. Nós devemos nos fazer servos e não senhores. Quantos de nós estamos lutando para ter o título de apóstolo, pai-apóstolo, diácono, presbítero, pastor, bispo? E Jesus tinha o nome de servo. Doulos ou Eved. Que incoerência nossa. Estamos em busca de grandeza e dizemos que servimos aquele que foi manso e humilde de coração. Aquele que deixou suas riquezas e se fez pobre. Aquele que fez o inverso. E nós precisamos pensar nisso, até que ponto o nosso a nossa crença está em sintonia com Jesus. Pense nisso hoje. E você que não é cristão, onde você estiver, arrependa-se e coloque sua fé em Jesus Cristo. E Ele enviará o Espírito Santo e começará hoje a mudar a tua vida até o dia da sua volta. Então, se você ainda não segue o meu canal, terminando agora só os avisos, se você ainda não foi lá no YouTube, onde são postadas todas as aulas, mensagens, basta você digitar no YouTube Gilberto Rebouças, o C cedilha A no final, não é com L, é Rebouças, né? B-O-U C cedilha A-S, Rebouças, tudo minúsculo, você digita, aí tem lá inscrever, se inscreva, dê o like, aperte aquela mãozinha assim para cima e clique no sininho, né, que você vai ser informado. Todo dia nós estamos postando, né? Então inscreva-se lá, você nos ajuda, porque quanto mais inscrito, quanto mais like, mais a plataforma coloca a gente na frente, para que as pessoas ouçam, né? E você vai estar me ajudando a evangelizar de segunda a sexta, e eu fiz até sábado, porque eu nem me lembrava que era sábado. Nós temos aqui esse momento de expondo as Escrituras, o estudo no Evangelho de João. E eu queria pedir a você que compartilhasse com seus amigos. Você tem uns 100 amigos, 200 amigos? Então compartilhe. No final, deixe seu comentário aí, porque muita gente parece que só comenta na hora que eu estou pregando. E depois parece que esqueceu. A gente olha lá para ver se tem alguém que compartilhou. Aí as pessoas dizem assim, gostei, amei, foi maravilhoso, foi impactante, mas guarda para si. Se hoje você está disposto a dar a vida pelos outros, então faça o mínimo. Compartilhe isso com seus amigos. Você já imaginou se cada uma das pessoas que estão assistindo agora pelas diversas plataformas, elas compartilharem esse texto? Quantas pessoas vão ser alcançadas? Você já imaginou? E dia de domingo, às 8h45, 9, até 9h30, dependendo de onde eu chego das igrejas, né? Então nós temos pelo Instagram, José Gilberto, de Lima Rebouças, né, a mensagem de domingo. E você que quer estudar mais, você que diz assim, pastor, eu quero compreender mais. A minha cabeça está abrindo, eu estou entendendo. Nós temos um seminário, chamado Seminário Teológico à Distância. Ele vai começar na próxima quinta, esse ano, né, já começou há muito tempo. E esse ano qualquer pessoa pode entrar em qualquer momento. Então, eu sempre deixo aqui, é o Seminário Teológico à Distância, 92037604, aí eu vou deixar aqui embaixo, né?
e você faz a sua matrícula e estuda terça e quinta à noite, ao vivo, online. Mas você diz, pastor, eu não posso estudar terça e quinta ao vivo. Eu tenho um trabalho, um culto, etc. Então, estas aulas ficam gravadas, só que essas aulas não são vistas pelas pessoas que não são matriculadas. Então, a gente envia um link para o aluno devidamente matriculado e ele assiste a aula a hora que quer. Então, estude teologia profunda sem sair de casa. Então, matricule-se pelo 9203-7604, eu vou deixar aqui. E quinta-feira você já pode iniciar o seu curso de teologia, mesmo estando distante, até fora do Brasil. Então, fique com Deus. Deus abençoe. E de segunda a sexta, aqui ao meio-dia, o Expondo as Escrituras. E quinta-feira, nosso seminário. E todas as aulas e todas as disciplinas estão postas lá no meu canal do YouTube. Inscreva-se. Gilberto Rebouças, vai aparecer o nome vermelho, você se inscreve, aperta o like, diz assim, gostei, deixa teus comentários lá, deixa teus comentários aqui, porque tudo isso nos ajuda. Fique com Deus, até amanhã, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar seus comentários lá e de dar o like, para que as pessoas, quem faz os apps ou os aplicativos, quem faz as redes sociais, eles infelizmente só botam na frente quem tem muito like, quem tem muito seguidor. Então a gente precisa, se você quer ver o evangelho difundido, uma inscrição sua me ajuda muito. Um like seu me ajuda muito. Porque se nós tivermos bastante inscrição e bastante like, o canal aparece na frente. Então quando a pessoa entra no YouTube, aparece logo assim, Gilberto Rebouças. Você já imaginou? Nós temos também uma página chamada Comunidade Bíblica Online, é aqui no Facebook. Você entra no Facebook, aí você coloca assim, Comunidade Bíblica Online. É uma igreja em seu lar. Então, não perca, de segunda a sexta, vai lá, se inscreva. Aí você diz, pastor, mas eu já sou inscrito. Ou então deixe seus comentários e seu like. Vai lá, dá um like em tudo que é lugar lá. Vamos colocar essa página na frente. Isso é a primeira página no Jornal Divino. E domingo, no Instagram. Mas pastor, não tem? Faz, rapaz. Rede social é um meio tremendo da gente entrar com o evangelho na casa das pessoas. E na minha página Comunidade Bíblica Online. E deixa teu comentário aqui embaixo, agora no final. Deixa teu comentário. Terminou, aproveita. Fica salvo aí, deixa teu comentário. Fique com Deus. Ore por mim. Deus nos abençoe.